Bom dia, nono ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente corrigiu os exercícios, né? Na verdade, vocês tiveram um textozinho que passei, mas na última aula em vídeo a gente corrigiu o exercício que eu passei para vocês. Hoje a gente vai abrir nosso livro de Gênero, Leitura e Análise. Abram o livro de vocês de Gênero, Leitura e Análise na página 23, tá? Página 23, abram o livro de Gênero, Leitura e Análise. A gente vai ler em conjunto, eu aqui, vocês aí, o texto da página 23, que é uma notícia, tá certo? É o gênero notícia. A gente tem como título, o título da notícia, a chamada da notícia, né? Temos: erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. E o subtítulo, a gente tem um resumozinho do que se trata, né? Um recorte para mostrar um pedaço do texto. O naufrágio do barco no domingo frente ao litoral da Líbia foi o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Foi publicado no dia 21 de 4 de 2015, às 9h38. Enfim, vamos começar a leitura. O barco naufragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrê-los. O capitão da embarcação, lotada com centenas de imigrantes e que naufragou no fim de semana, foi designado pela Procuradoria italiana como o único responsável pela tragédia, uma das piores já ocorridas no mar Mediterrâneo. Ainda abalados e exaustos, os sobreviventes desse novo desastre marítimo que supostamente matou 800 pessoas chegaram nesta terça a Sicília, ao mesmo tempo que 2 traficantes de seres humanos foram presos. A responsabilidade do capitão do barco, um tunisiano de 27 anos, Mohamed Ali Malek, é inquestionável. Segundo a Procuradoria a Catânia, na Sicília, Procuradoria de Catânia, na Sicília, já que o homem provocou o naufrágio por ter sobrecarregado o barco e se mostrar sem condições de realizar manobras adequadas. Essa catástrofe tem 2 causas principais. Segundo a Justiça, em um comunicado, por um lado, as manobras equivocadas decididas pelo comandante do barco que, em uma tentativa de abordar o cargueiro que acudiu em socorro, provocou a colisão com essa embarcação maior, afirmou a fonte. Por outro lado, o excesso de passageiros no barco, que perdeu o equilíbrio por causa dessas manobras equivocadas e pelo deslocamento dos imigrantes a bordo, acrescentou. O barco afundou por esses motivos, enfatizou o texto. A Procuradoria também destaca que o cargueiro português que tentou socorrer os imigrantes não contribuiu em absoluto para o naufrágio. O balanço oficial da tragédia é de 24 mortos e 28 sobreviventes, mas o número de desaparecidos soma cerca de 800 pessoas, entre elas crianças e mulheres, segundo organizações humanitárias internacionais. Temos outro título aqui: presos no porão. A justiça não confirmou essa cifra, mas calcula em 850 o número de imigrantes a bordo da embarcação, com base em relatos dos sobreviventes e estimativa da tripulação da embarcação portuguesa. Somente 24 corpos foram recuperados, e esse pequeno número de sobreviventes é explicado pelo fato de que muitos imigrantes, em sua maioria mulheres e crianças, estavam presos no porão do barco. A investigação prosseguirá para determinar o número de mortes, inclusive procedendo à recuperação dos restos da embarcação. O chefe de governo italiano,
Matteo Renzi aludiu essa possibilidade para dar uma sepultura decente às vítimas. Temos uma foto ali: imigrantes esperam para desembarcar de navio militar após a operação de salvamento no porto de Salerno, no sul da Itália. Havia um pouco mais de 800 pessoas a bordo, entre elas crianças de 10, 12 anos. Havia sírios, eritreus, somalis. Saíram no sábado às 8 horas de Trípoli, segundo Carlotta Sami, porta-voz na Itália do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. O porta-voz da Acnur, Adrian Edwards, por sua vez, declarou que o naufrágio do barco no domingo frente ao Liberal da Líbia é o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Essa cifra foi confirmada por um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, Flávio Di Giacomo. A OIM informou ainda que mais de 1.750 imigrantes perderam a vida no Mediterrâneo no decorrer do ano, um número 30 vezes maior que o mesmo período de 2014. Com a mais recente contagem da OIM, calcula que o número de mortos desde o início de 2015 é atualmente 30 vezes superior ao de 2014. Nesse mesmo período, quando foram assinalados 56 mortes de imigrantes no Mediterrâneo, declarou o porta-voz da OIM, Flávio Giacomo, em Genebra. A OIM teme que o total de 3.279 mortes de imigrantes em 2014 seja superado este ano em algumas semanas e possa alcançar os 30.000 até o final do ano, se nos basearmos no balanço atual, acrescentou. Segundo Edwards, apenas no mês de abril foram 1.300 mortos, o que estabelece um trágico recorde de mortes. Medidas da UE. UE é a União Europeia, tá certo, pessoal? Na véspera, a União Europeia convocou uma cúpula de chefes de Estado e de governo e revelou um plano de ação para tentar dar respostas ao drama dos imigrantes no Mediterrâneo. O plano de ação acrescentado pela Comissão Europeia possui 10 pontos, que incluem reforçar as operações de controle e resgate para responder à situação de crise migratória. Esse plano será apresentado na quinta-feira aos chefes de Estado e de governo da União Europeia. Durante a cúpula extraordinária, informou a Comissão em um comunicado: não podemos continuar assim. Não podemos aceitar que centenas de pessoas morram tentando atravessar o mar para chegar à Europa, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ao anunciar que essa reunião extraordinária dos chefes de Estado e de governo. A reunião foi pedida no domingo pelo chefe do governo italiano, Matteo Renzi, com apoio de outros dirigentes, após o naufrágio no qual cerca de 800 pessoas morreram ao largo da costa da Líbia no domingo. O plano apresentado também propõe a apreensão e a destruição de embarcações utilizadas para transportar os migrantes, o reforço da cooperação entre as organizações europeias e um programa para deportação rápida dos candidatos à imigração não autorizados a permanecer na União Europeia. Disponível, e temos o link aqui onde está disponível e a data em que foi acessado.
Pessoal, isso aqui, essa notícia fala sobre o quê? Qual é a principal ideia dela? Ela fala sobre a migração no Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo, do pessoal tentando ir até a Europa. O pessoal tentando sair do Oriente Médio para a Europa. Por quê? Porque lá é um ambiente de guerra, de tumulto, de coisas muito difíceis, uma situação muito ruim. Então não é à toa que eles estão querendo sair do país deles. Imagina, você está tão aperreado que você tem que sair do seu país. Por quê? Porque está tendo guerra, porque está sendo bombardeado, porque isso e porque aquilo. Tá? A gente entende isso de certa forma, na forma de quê? Na violência nas ruas. A gente tem medo de andar nas ruas por causa da violência do nosso país. A violência que eles sofrem lá é uma violência diferente. É uma violência em que a qualquer hora pode cair uma bomba em cima da cabeça deles. É algo extremamente sinistro e extremamente perturbador. O texto em si, ele fala dessa notícia, né, de que um cargueiro com... Cargueiro não, um navio com 800 pessoas, com mais de 800 pessoas, colidiu com o cargueiro e afundou, gerando o desaparecimento de mais de 800 pessoas e pouco mais de 20 pessoas sobreviveram. Muito triste, né, pessoal? Muito triste mesmo. E o que é que temos mais na notícia? A gente tem o impacto que isso trouxe nas regiões ao redor, seja na Líbia, que é o país onde saiu, seja na União Europeia, que era o continente em que eles estavam tentando entrar, na Europa, tá? E quais as medidas que a Europa acha que deveria fazer? Entre elas, ela diz que tem 10 pontos. Ela não mostra os 10 pontos aqui não, mas ela diz que entre elas tem de destruir esses navios que transportam essas pessoas, mandar alguém lá para destruir, não sei como, vai mandar um exército, não sei se vai mandar um drone, não sei o que é que vai mandar. E a outra é agilizar o processo de migração das pessoas que queiram sair desses países e ir para a Europa, ajeitar para que seja mais fácil deles migrarem, deles saírem de um local a outro. Afinal de contas, todos nós somos humanos. No final das contas é isso, né, pessoal? Por mais que a gente divida os países por fronteiras, por mais que um país guerreie com o outro, um país ache que é melhor do que o outro, ache que merece mais privilégios do que o outro, no fim das contas, todos nós somos de uma mesma espécie. Por mais que tenhamos diferenças, somos da mesma espécie. E apesar do homem ser sim o lobo do homem, afinal de contas, quando a gente sai na rua, a gente não tem medo de um lobo, a gente tem medo do quê? De um outro homem. Quando os nossos antepassados saíam para caçar, eles tinham medo de quê? Eles tinham medo de um urso, eles tinham medo de um lobo, de um leão, dependendo de onde estava, de uma onça, dependendo de onde estavam. A gente tem medo de onça? Não, eu não saio da rua com medo de onça. Mas eu saio com medo de quê? Com medo de alguém vir e me assaltar. E pelo fato de eu não ter o que ele quer, até tirar minha vida, tá? Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por esse medo, tá? Alguns mais, outros menos. Como as mulheres passam por isso com um certo peso ainda maior do que nós homens, tá? A gente ainda tem uma vantagem por isso, por ser homem. Mas as mulheres, além de sofrer com medo de morte, sofrem com muito mais medos, porque muito mais coisas podem acontecer com elas, tá? Então é por isso que é bom a gente sempre tomar cuidado, tá? Eu sei que vocês não estão saindo, né, por causa da quarentena, se bem que a quarentena tem gente que não está mais respeitando, tendo os devidos cuidados, mas espero que todos vocês estejam sim respeitando ela dentro do possível, né? Eu sei que tem gente que tem que trabalhar, mas acredito que não é o caso de vocês, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês respondam o exercício da página 24, que vai até a página 25, tá bem? Exato, até o quinto.
Responda um exercício do 1 ao 5º, na página 24 até 25, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até mais. Tchau.